bem? Hoje, aula de matemática relativa ao dia 8 de maio. E como nós já concluímos o assunto do bimestre, nessa aula nós vamos fazer uma revisão. É a terceira revisão. Nas últimas aulas foram revisão também, então nós temos revisão de todos os assuntos, de aulas que já foram dadas e depois exercícios corrigidos. Hoje uma aula toda de exercício, são exercícios que vão do 18 até 21, lá da página 15 até 19 do livro de atividades. Então acompanhe com o seu livro de atividades. Os exercícios 18 e 21, lá na página 15 e página 19. Vamos começar. Primeiramente, observe os pontos representados no plano cartesiano. E a seguir, indique na tabela o deslocamento em relação aos eixos X e Y e o quadrante onde os pontos estão localizados. Então temos ali 4 pontos. No exercício tem mais, mas eu só separei esses aqui, só vamos analisar estes. Terminou a aula aqui online, você faça os pontos seguintes. Então aqui na tabelinha, ele pede o deslocamento relativo a x do A. Primeiramente, a gente sabe aqui, ó, que o x andou uma casa, depois a segunda e depois a terceira. Estamos no 3. Se você olhar para cima, está ali o A. O A está na posição 3 do eixo x. Então, é o deslocamento dele relativo. Então, a gente complementa ali, né? Dá uma olhada, ó. A linha pontilhada está mostrando. Realmente é o 3. Em relação a y, a gente vai observando que ele dá 4 pulinhos ali, ó. Depois de 4 setas, chegamos lá no 4. O pontilhado entrega. Então, o deslocamento relativo a y é 4. E o quadrante é que esse ponto pertence ao primeiro. Então, a primeira linha completa. Vamos agora ao ponto B. O ponto B está ali à esquerda para cima. Então, a gente dá um pulinho para a esquerda, outro para a esquerda, andou 2. Então, marcando aqui no pontilhado, ele está na posição menos 2, né, o deslocamento relativo a x. Então, marcamos o menos 2 lá na tabela. Agora, com relação a y, subiu 1, subiu 2. Olha lá o pontilhado mostrando o deslocamento relativo a y é 2. Completamos a segunda linha. Ainda não, porque falta o quadrante. Obviamente está no segundo quadrante, né? A gente aprendeu lá na aula a respeito de cartesianos. O primeiro quadrante é esse da direita para cima. O segundo quadrante é o da esquerda para cima. Agora o ponto C. O ponto C está ali embaixo. Para chegar até ele, a gente tem que andar uma posição para a direita, 2, 3. Chegamos lá no C. Ó. O deslocamento dele é 3. Colocamos na tabela. E em relativo a y, desce 1, desce 2. Olha lá o pontilhado. Se desceu é negativo. Então é o menos 2. Ele está no quarto quadrante. E agora o D. O D, deslocamos apenas 1 para a direita, ó, e o pontilhado mostra que ele está no 1 de x, né? O deslocamento dele é 1. Para chegar lá em cima, desloca 1, desloca 2, o pontilhado mostra que está no 2, relativo a y. E esse é o primeiro quadrante. Então, gente, só para relembrar aqui rapidamente, esse quadrante aqui é o primeiro. A gente viu isso lá na aula de plano cartesiano. Gira para cá, segundo quadrante. Girou mais um pouquinho, terceiro quadrante. Tranquilo? Terminou o giro, quarto quadrante. Então, nenhum desses pontos pertence ao terceiro quadrante. No entanto, essa tabela é maior. Olha aí no seu livro, vai ter pontos que pertencem ao terceiro quadrante. Termine de preencher a tabela. Vamos para o próximo exercício.
Os pontos no plano cartesiano representados a seguir, letra D. Aí ele pede para escrever as coordenadas do simétrico em relação ao eixo de cada ponto. Ele quer o simétrico em relação a x nesse ponto. Aí tem o A. O simétrico do A em relação a x vai ser para baixo. E é por isso que a gente está descendo ali, ó, 4 unidades. Descemos 4 unidades. Chegamos nesse pontilhado. A coordenada x permanece a mesma, 3. Já a y é menos 4. Então, nós temos o ponto 3 de x menos 4 de y. Uma rápida observação. O ponto A está aqui. O simétrico dele relativo a x. O x é um espelho. Então, o simétrico dele vai estar aqui embaixo. Observaram? X é como se fosse um espelho. A é como se estivesse acima do espelho. A imagem vai ser refletida embaixo. Então, o que muda? Esse era o 3, 4. O simétrico dele é o 3 menos 4. 3 de x menos 4 de y. Tranquilo? Vamos para os próximos pontos, B e C. Para o ponto B, ele está aqui. X é o espelho aqui. Obviamente, vamos ter que descer. Então, ele mantém o menos 2 de x. No entanto, agora ele tem menos 2 em y. Ele tinha 2 em x, agora tem menos 2 em y. O simétrico dele. Agora o simétrico de C. O simétrico de C já aparece aqui porque o C está aqui. O x novamente é o espelho. O C está embaixo. O reflexo vai ser em cima. Então, isso aqui é o C'. O simétrico de B, ó, opostos relativos ao eixo x. O C não de B, mas lá na frente o de C. Então, todos os simétricos representados, onde x é como se fosse o espelho, o oposto fica assim. Vamos para o outro item. Item E. Escreva as coordenadas do simétrico em relação a y dessa vez. Então, o ponto A vai ter um simétrico indo para a esquerda. Agora, o espelho é o y. Então, volta 3. Está ali o pontilhado. Vai ficar numa posição equivalente em y. Então, ali está o A e o ponto, a linha. Então, o seu simétrico é o menos 3, 4. E ali uma representação visual, como se o y fosse o espelho, o A é o objeto, o A', a imagem. Agora o B. O B vai estar à direita. Olha lá, B'. É o ponto 2, 2. O ponto era menos 2, 2. O que fica negativo? O que era negativo ficou positivo, né? E agora está ali o C. O do ponto C vai ser à esquerda. Então está ali o C'. Ele fica menos 3, menos 2. Então, aqui é uma representação visual. Gente, o A estava aqui. O simétrico dele relativo a Y agora está para cá. Antes ficava para baixo, que era relativo a X. Agora é relativo a Y. E o B? O B fica localizado aqui. O simétrico dele antes também ficava para baixo, agora fica para lá, fica para a esquerda. B'. O C? O C também tinha um simétrico para cima, porque antes era relativo a X, agora é relativo a Y. Então o simétrico dele fica à esquerda. E as coordenadas dos simétricos são estas. Há outros pontos do exercício anterior para esse exercício. Você procura aí no seu livro, termina e complemente, tá bom? Agora o exercício 21 da página 19. Ele diz para observar o polígono representado e ele pede as coordenadas dos vértices
do polígono. Essas coordenadas serão os 4 pontos. São eles o A, 3, 2, o B, 3, menos 2, o C, menos 3, menos 2 e o D, menos 3, 2. Uma rápida observação aqui. Esse ponto tem um simétrico relativo a x, aqui embaixo, igual ao do exercício que a gente acabou de ver. Ele também tem um simétrico relativo a y, aqui desse lado. O mesmo vale para esse ponto, que tem um simétrico relativo a x em cima e um simétrico relativo a y à sua direita. Então, e todos eles são simétricos entre eles. Se eu disser que é esse ponto, então agora ele é que tem um simétrico do lado de lá e um simétrico para baixo. Tranquilo? Vamos usando esse conhecimento aí. E as coordenadas? Eu não coloquei aqui, ó, mas entre 2 e 4 só pode ser 3. Então aqui, ó, é o 3, 2. 3 de x, 2 de y. E aqui, 3 de x e menos 2 de y, que é o ponto B. O ponto C, menos 3, menos 2. Menos 3 de x, menos 2 de y. E por último, menos 3, 2. Menos 3 de x, 2 de y. E ele faz uma perguntinha ali na letra D. Se multiplicarmos todas as coordenadas por 3, obteremos um novo retângulo? A resposta é sim. Por quê? Porque todas as coordenadas vão mudar. Aí nós vamos ter os pontos, o A, por exemplo, fica 9, 6, as coordenadas do A. Então ele vai aparecer bem lá em cima, né, bem à direita e bem em cima. O B vira o 9, menos 6. O C, menos 9, menos 6. E o D, menos 3, menos 2. Haverá uma ampliação do retângulo original. Isso aí lembra a nossa aula a respeito de ampliação e redução, que já foi dada e vai ser revisada. E o retângulo fica dessa forma. Agora com as novas coordenadas. Houve uma ampliação de fator 3. Recapitulando, onde era 3, agora é 9. Onde era 2, agora é 6. Onde era menos 3, agora é menos 9. E onde era 2, agora é 6. Onde era menos 2. Então fica dessa forma, com o retângulo original agora ampliado. O retângulo original em vermelho, o ampliado na cor azul. Então, gente, peço que vocês façam os exercícios agora do 18 até o 21. Está lá na página 15 até 19. Isso no seu livro de atividades. Não é o livro de didática, é o livro de atividades. Esses exercícios resolvidos também eram de lá. Você pode utilizar as aulas anteriores de plano cartesiano. Você pode usar o livro didático também para ter uma observação melhor. Mas os exercícios são de lá. Agradecemos a sua participação e até a próxima aula. Olá, turma do 7º ano, como é que vocês estão? Estamos mais uma vez aqui na nossa aula de língua portuguesa. Nossa última aula nós falamos sobre os modos imperativos, né? Passei uns exercícios e hoje nós vamos falar sobre coesão textual. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu vou colocar aqui para vocês o gabarito das respostas que nós colocamos nos exercícios da aula anterior e aí eu quero que você corrija, certo? Vamos lá? Aí estão as respostas, né, do nosso livro de atividades que nós vimos na nossa última aula. Faça as correções necessárias, igualzinho está aí, por favor, tá bom? Foram só 5 questões, coisa suave na nave, certo? Hoje nós vamos falar sobre coesão textual. Isso aí está lá na página 25 do seu livro didático. Abra lá e acompanhe comigo. Vamos lá. O vocábulo texto tem origem no latim textum, que significa tecido. Assim, se texto significa tecido, podemos dizer que ele é resultado da união de pequenos fios que se costuram. Em outras palavras, as ideias que o compõem
precisam estar costuradas para que se estabeleça um sentido. Observe aí que eu grifei essa palavra sentido. A esse encadeamento, ou seja, costura, dá-se o nome de coesão. Vamos lá. Ainda não entendi. Eu sei que sobe dúvidas nessas horas, né? Eu até imagino como é que seria. Vamos lá. Quando substituímos a palavra expressão ou frase por uma de sentido equivalente, lembra que eu grifei aqui, ó? Sentido, observe que ela permanece lá, ó, grifada. Sentido equivalente. Eu grifei também a palavra ali, ó. Negritei a palavra substituímos. Vamos lá. Quando substituímos uma palavra ou expressão ou frase por uma de sentido equivalente, estamos costurando o texto. Uma vez que por meio dessa substituição, ou seja, do sentido ou da palavra, ou da expressão, dessa substituição, uma ideia do texto se liga-se a outra, formando uma unidade de sentido. Aí eu pedi para você ler aí, ó, os anúncios da página 27 do livro didático. Por quê? Porque lá na página 27, eu vou só ler um anúncio, né, que está aqui, ó. Página 27 do seu livro, tem aqui, ó, poltronas de avião ficarão piores. Aí, no subtítulo está assim, novo modelo, é mais leve, econômico e mais confortável também. Aí ele começa a notícia, o anúncio. O assento começou a ser adotado por companhias europeias. A palavra assento e poltrona não mantém o mesmo sentido equivalente? Então isso é parte da coesão. Em vez de ficar repetindo toda vez poltrona, 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 ele coloca uma outra palavra de sentido equivalente. Isso é uma coesão textual, certo? E aí está os exercícios do livro de atividades da página 12 e 13. Certo, turma? Isso é para você se divertir nesse final de semana, tá bom? Um abraço virtual e até a nossa próxima aula. Valeu! Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Como é que foi a semana de estudo? Espero que tenha sido boa, hein? Bora lá, mais uma aula de história para vocês. Basicamente, a gente vai fazer uma recapitulação de tudo aquilo que a gente viu no capítulo 4 sobre as reformas religiosas, né? Falei para vocês aí que a gente vai, dentro desse assunto das reformas religiosas, a gente vai fazendo as atividades também dos capítulos anteriores. Na semana que vem a gente vai começar as nossas revisões aí com umas atividades extras para vocês, ok? Bora lá então das reformas religiosas no capítulo 4. Lembrando também de vocês não esquecerem de colocar a data de hoje no livro de vocês. Hoje é 8/5/2020, ok? Não esqueçam de colocar a data. Vamos lá. Bom, a gente vai com a correção dos exercícios que eu passei para vocês na página 66. Eu coloquei lá, coloquei os exercícios para vocês e coloquei apenas as respostas aqui. Então vocês comparem aí com o que vocês colocaram aí, né? A primeira, a Igreja Católica, ela possui grandes extensões de terra obtidas por meio de doações de fiéis. Então comparem com as respostas de vocês para ver se está certo. Na segunda questão, os reis eles desejavam concentrar o quê? Mais poderes em suas mãos. Passaram a lutar pela diminuição do poder papal. A burguesia lutava pelo direito de desenvolver suas atividades econômicas e acumular lucros sem o perigo de perseguição distribuição, no caso, né? Tribuição de inquisição. A Igreja Católica, ela defendia o preço justo e condenava a usura, né? Olha lá, número 3, resposta. O objetivo era que o povo tivesse acesso aos textos, pois nem todos liam latim, a língua oficial da igreja, certo?
A número 4, a resposta, né? A salvação da alma ocorreria por meio da fé. E Deus predeterminava quem seria salvo. Aqueles que trabalhavam muito e enriqueciam eram escolhidos de Deus, correto? Para eles estavam corretos, né? Para os humanistas, defendiam que as pessoas eram capazes de usar a razão para mudar a sua vida e que seu destino não poderia estar determinado, ou seja, não era através da riqueza que você iria para o céu, né? Através do que? Do seu entendimento na palavra de Deus, né? Na leitura, e que você teria o seu destino aí concluído, no caso. Ninguém ia saber se você ia para o céu ou não, como seria aí. A número 5, aí está a sequência das alternativas. 3, 6, 1, 7, 5, 2, 8 e 4. É a sequência correta das alternativas, ok? Então, eu espero aí que vocês tenham acertado tudo não, espero que tenham feito pelo menos tudo, feito a correção aí das questões certinha, certo? Para aí a gente continuar no nosso assunto. E aí, o que a gente sabe no capítulo 4? O que nós entendemos no capítulo 4 aí? Que os membros da Igreja Católica, eles eram vistos como que a autoridade, né? Que era a instituição mais poderosa. Sabemos aí que a Igreja ela tinha um poder centrado em tudo, que o Papa, líder religioso único, detinha aí o maior poder que os senhores feudais, bastante numerosos e com poderes limitados aos feudos. Ou seja, o Papa líder tinha vários ali senhores feudais, mas o Papa líder ali era o que tinha maior poder. Foram várias as causas para fragilizar a Igreja Católica. Quais foram? Política, econômica, e morais e religiosas, certo? Vimos também que os conflitos entre os papas e os monarcas, né, os protestantes, em torno de questões relacionadas ao controle do poder político, olha só. Mudanças de consciências e inovações técnicas, aquilo, quando a gente viu que a Igreja, ela repensou, né, estava tendo lá a questão das reformas religiosas, a Igreja, ela repensou, né, na sua política em relação à sociedade, o que ela estaria fazendo em relação à sociedade, ela vinha repensando algumas características aí, né? Vimos aí dos precursores da reforma, né, o Martinho Lutero, suas 95 teses, seus seguidores também, as tentativas de reforma por vários teólogos, né? E a reforma protestante, vimos aí que Martinho, com suas 95 teses pela reforma, né, foi o que mais desenvolveu, foi o que mais teve o quê? Seguidores ao longo da história e o que mais contribuiu para as causas religiosas. Vimos também aí sobre a expansão da reforma política. Que expansão de reforma política é essa? A expansão da reforma política e econômica da Igreja também e de toda a sociedade, ok? A reforma ou contra-reforma. O que é isso? A reforma ou contra-reforma que nós vimos aí? Reforma política. Sim, a sociedade queria uma mudança da liderança da Igreja, né? Mas aí essa contra-reforma aí era o quê? Eram mudanças que, por exemplo, a sociedade, ela queria uma mudança ou não queria uma mudança? Que essa mudança, ela seria de que forma? Tirando, né, a Igreja do seu poder ou deixando a Igreja, mas mudando algumas leis? Então, foi isso que a gente viu ao longo aí dos precursores dessa reforma política aí. As fases da contra-reforma, né, nós vimos aí a questão dos seguidores, né, os soldados de Jesus, né, que eram líderes muito sérios, que seguiam para outras igrejas, pregavam a palavra de Deus, né, segundo aí a igreja líder, né, segundo a igreja
igreja líder, o seu líder, segundo o seu líder, e aí ele levava para os fiéis aquilo que a igreja, a liderança da igreja falava, ou seja, ela dava ordem, eu vou para uma outra cidade, né, no caso, os seguidores de Jesus, como os soldados de Jesus, como eram chamados, eles iam para outras cidades para ver como é que estava, as pessoas estavam indo na lei, né, da igreja, como é que estava. Então eles colocavam em uma ordem, né? Os instrumentos da Contra-Reforma também, que são as características, né, que eles utilizavam aí como instrumentos de Contra-Reforma, né? Um exemplo é a questão do medo, né? Eu lembro que eu falei para vocês nas outras aulas que eles impunham e colocavam medo nas pessoas, né? Ah, se você não contribuir, você não vai para o céu, você vai morrer. Ou também a questão do julgamento, né? Que eles colocavam, que eram aquelas pessoas hereges, né? Chamadas pessoas hereges, que não acreditavam em Deus, né? São pessoas que não acreditavam em Deus. E aí eles julgavam também, certo? Vimos aí também sobre as guerras religiosas, como se findou as guerras religiosas. Vimos que a questão da reforma e contra-reforma se estendeu por vários locais e ocorreu várias guerras religiosas ao longo desse caminho, não é verdade? Foram algumas questões que nós vimos em nossas aulas aí, ok? Releitura para vocês do capítulo 4, então vai ficar para vocês aí a releitura do capítulo 4. Nas próximas aulas a gente vai seguir com as atividades dos capítulos anteriores, ok? Muito obrigada e até a próxima. Um bom final de semana. Olá, sétimo ano, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Felizmente, vamos ter que estudar aqui pela internet, não podemos usar, por enquanto, o ambiente da escola. Espero que estejam todos se esforçando para aprender. Vamos assistir hoje a aula relativa ao mundo das finanças. Escolhemos uma personalidade, né? Érico Rocha. Vamos falar sobre ele e no fim vamos ter uma atividade. Espero que você preste bastante atenção na biografia dessa pessoa e no fim, na atividade, você pode utilizar parte dela para produzir a sua redação. Então vamos começar sobre ele, Érico Rocha. Quem é? Até o final da década ele nem era um empreendedor, ele trabalhava em uma empresa britânica, um banco, na área de TI. Ele largou o emprego no banco e começou a atuar no ramo imobiliário. Ele acreditava que poderia fazer uma boa aposentadoria adquirindo imóveis. E como ele começou? Como ele achava que sabia lidar com imóveis, ele veio para o Brasil e organizou um site, né? Ele veio trabalhar com leilões. No site dele, ele catalogava imóveis do Brasil, né? Colocava tudo num lugar só para que as pessoas tivessem acesso, pudessem participar desses leilões. Uma frase dele: tive a ideia que consistia em comprar todos os jornais, juntar todas as informações sobre leilões de imóveis em um único site e vender assinaturas de acesso. Sim, o acesso ao site dele era pago. O ProLeilões, que era a ideia dele original, entrou no ar em 2009, mas só faturou R$4.000 até o fim do ano. Estava claro que eu tinha um produto, mas não sabia vender online, né? Uma frase do Érico Rocha. Ele estava começando a cogitar voltar lá para a JP Morgan, quando ele conheceu Jeff Walker. O Jeff Walker é um empreendedor que ensina como vender pela internet. Érico e seu método. A grande especialidade dele se tornou empreendedorismo e marketing digital. A partir do momento que ele começou a lidar com isso, ele é muito ativo em todas as formas online de conteúdo.
Todos os dias ele coloca vídeos na sua plataforma do Facebook e YouTube. É gratuito. O maior objetivo dele é criar um negócio online absoluto do zero, né? Do absoluto zero. Ajudar você a começar do nada. E um dos materiais mais interessantes dele é a Sacada de Empreendedor, onde durante 365 dias ele fez vídeos, né, para pessoas que quisessem começar seus negócios de venda online. Provavelmente você nunca ouviu falar dele, mas com ele você pode obter receitas, vai ter uma operação lucrativa com as fórmulas de venda pela internet. Ele hoje tem 37 anos, possui um grupo de empresas e essas empresas devem faturar até 30 milhões de reais só esse ano. A principal delas chama-se Ignição Digital. Comercializa a fórmula de lançamento, um conjunto de técnicas para vender pela internet baseado na construção de um relacionamento com os seus clientes. O site Pro Leilões ele deixou nas mãos de seu irmão Hugo em 2012 e ele começou a trabalhar com isso, com o método dele, da ignição digital. O primeiro evento dele tinha menos de 100 pessoas. Em 2013 já foram 750. O número pulou para 1.554 e nesse ano ele espera reunir 2.500 no evento que ocorrerá em São Paulo no final desse ano. Então, gente, o Érico Rocha largou um emprego, um bom emprego em uma empresa britânica, um banco britânico, a JP Morgan, muito conhecido. Eu não coloquei aqui, mas ele alegava ganhar 180 mil libras por ano. E fazendo uma conversão, dá uns 900 mil reais por ano. É um salário bem razoável. No entanto, ele não satisfeito, abandonou e hoje tem uma empresa que fatura até 30 milhões por ano. O Rocha está acessível aí para quem quiser ver no YouTube, no Facebook, em outras plataformas. Peço para você, faça uma redação sobre esse tema de hoje, né? Onde o que eu posso fazer hoje para mudar o meu amanhã? Quais atitudes devo tomar? E se precisar, procurem outros gurus financeiros, outros blogs e produza uma redação de 20 linhas. Guarde com aquela redação que eu pedi em outra aula. Assim que a gente puder voltar para a escola, eu vou analisar todas elas. Agradecemos a sua participação e até a próxima aula.